Jair Bolsonaro está na UTI. Ele passou por cirurgia e deve ficar internado por pelo menos uma semana. É um quadro naturalmente grave pela magnitude do traumatismo, mas ele está estável no momento. O candidato à presidência levou uma facada durante campanha por ruas de Juiz de Fora. O agressor está preso. Ele confessou o crime. Quem mandou foi o Deus aqui em cima. Em São Paulo, a violência foi contra uma médica. Ela morreu atropelada depois de ter o carro roubado. No futebol, Corinthians confirma novo técnico. É Jair Ventura. E a música hoje chega com Pink Floyd. Eu sou Érica Reis e esse é o nosso Leitura Dinâmica. Fique comigo. Olá, boa noite. O quadro de saúde do candidato à presidência Jair Bolsonaro é considerado grave, mas estável. Ele levou uma facada enquanto fazia uma campanha em Juiz de Fora. O Bolsonaro está internado na Santa Casa da cidade e é para lá que a gente vai agora com o repórter Tony Vendramini. Boa noite, Tony. Como é que está a movimentação de parentes e amigos por aí? Boa noite, Érica. Boa noite a todos que nos acompanham. Como você pode ver, segurança reforçada aqui na Santa Casa de Juiz de Fora. Mais cedo havia muitos apoiadores de Jair Bolsonaro por aqui. À medida que as horas foram passando, eles começaram a deixar o local. Mas alguns desses apoiadores permanecem por aqui à espera de novidades. Parentes de Bolsonaro também já chegaram por aqui, os filhos dele, a esposa, Michele, e também alguns políticos locais estiveram por aqui. Quem chegou ainda há pouco aqui na Santa Casa foi o senador Magno Malta, do PR. Fez um discurso veemente, disse que Bolsonaro vinha recebendo muitas ameaças pela internet e que acredita que a Polícia Federal vai chegar a outros envolvidos nesse crime. Numa entrevista coletiva, agora à noite, nas redes sociais da Santa Casa, aqui de Juiz de Fora, os médicos que operaram Jair Bolsonaro explicaram os procedimentos realizados. Ele foi vítima, então, de um traumatismo abdominal por arma branca, um trauma penetrante no abdômen. Ele deu entrada no hospital com sinais de choque. Ele foi submetido a uma cirurgia em caráter de urgência, onde a gente identificou uma volumosa hemorragia interna. Ele teve uma lesão de uma veia do abdômen. Essa hemorragia foi controlada com essa ligadura da veia e a hemorragia foi estancada. Além disso, ele apresentou outras lesões em órgãos intraabdominais. Ele teve 3 perfurações no intestino delgado, que foram tratadas com sutura primária. Nós demos pontos e fechamos essas perfurações intestinais. E ele apresentou uma lesão grave no intestino grosso, numa região chamada cólon transverso. Uma lesão transfixante grande, extensa, e havia uma contaminação de fezes no interior da cavidade abdominal. Então, nós optamos nessa lesão por não tratar com pontos, com rafia, como as demais do intestino delgado. Nós optamos por fazer uma ressecção desse segmento que estava lesado e confeccionamos uma colostomia no paciente. Então, colostomia, quando a gente coloca o intestino na parede abdominal, com uma bolsinha, onde temporariamente vão ser excretados ali os gases e as fezes. O paciente agora está na unidade de terapia intensiva. É um quadro naturalmente grave pela magnitude do traumatismo, mas ele está estável no momento. E a gente ainda não tem uma previsão do tempo de hospitalização. Então isso a gente não tem como falar para vocês. Pelo menos uma semana, acredito, uma semana, 10 dias no mínimo. Bom, durante essa entrevista coletiva, os médicos confirmaram que uma equipe do Hospital Sírio-Libanês de São Paulo chega agora à noite, aqui na Santa Casa, para acompanhar Jair Bolsonaro. E dependendo da evolução do estado dele, ele pode até ser transferido para a capital paulista. Mas não há um prazo para que isso aconteça, vai depender da recuperação. Vamos ver agora imagens do momento em que Jair Bolsonaro foi atingido durante a campanha aqui em Juiz de Fora. Bolsonaro é carregado nos ombros de um apoiador. O agressor se aproxima em meio ao público e ataca. Vamos ver novamente. Bolsonaro coloca a mão na barriga e grita. Ele é levado ao chão e um tumulto se forma. Nessa imagem dá para ver a faca usada no crime. E mais tarde a PM divulgou uma foto da arma, que foi apreendida. Por este ângulo, Bolsonaro cumprimenta o público. Quando se vira e levanta o braço esquerdo, é atingido.
Com a imagem ampliada, dá para ver que o homem pega a faca e atinge o candidato. Ele é cercado e agredido antes de ser detido por agentes da Polícia Federal. Bolsonaro deixa o local carregado com uma toalha na região do ferimento. Ele é colocado deitado no banco de trás de um carro e levado ao hospital. Esta foto mostra o candidato sendo atendido na Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora. O homem que esfaqueou Jair Bolsonaro foi identificado como Adélio Bispo de Oliveira. Ele disse aos policiais federais que estava cumprindo uma ordem de Deus. Um vídeo mostra o homem logo depois da prisão. Quem te mandou fazer isso? Ninguém. Não foi isso que você falou antes. Quem te mandou fazer isso? Eu não disse que ninguém mandou. Quem mandou foi o Deus a quem sirvo. Aos policiais militares, Adélio Bispo, de 40 anos, alegou ainda ter agido por questões pessoais. Há pouco mais de um mês, o agressor fez uma postagem numa rede social em que afirma ter nojo de Bolsonaro. A foto de perfil escolhida por Adélio é uma balança, símbolo da justiça. Nessa imagem, ele aparece em um protesto contra Michel Temer. Uma foto em que 2 jovens usam camisetas de apoio a Lula também foi publicada. Em nota, a Polícia Federal informou que foi aberto inquérito já para apurar as circunstâncias do ataque. No momento em que foi atingido, Bolsonaro contava com escolta de policiais federais. Por isso, o agressor foi levado para a delegacia da PF em Juiz de Fora. E um outro homem está detido na Polícia Federal, aqui em Juiz de Fora, acusado de envolvimento com esse crime. É Hugo Ricardo Bernardo, de 27 anos. Ele participava de uma manifestação contrária à presença de Bolsonaro aqui em Juiz de Fora. E aí ele teria se envolvido numa briga, tentou fugir de policiais militares e acabou preso também. Daqui a pouco eu volto com outras informações aqui de Juiz de Fora. Érica. Obrigada, Tônia. A gente se fala já já. E a violência sofrida por Bolsonaro provocou reações de repúdio também no Distrito Federal. O repórter Eric Klein acompanhou as declarações de autoridades, instituições e órgãos governamentais. Vamos ver. O ataque ao candidato Jair Bolsonaro causou perplexidade aqui em Brasília. Diversas autoridades e instituições, principalmente do Judiciário, manifestaram indignação e disseram que é lamentável o que ocorreu com o candidato do PSL. E é um momento que acaba unindo aliados e adversários políticos do candidato Jair Bolsonaro. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, afirmou que é lamentável e repugnante a violência praticada contra Bolsonaro. O Tribunal Superior Eleitoral e a Ordem dos Advogados do Brasil repudiaram a violência. O TSE, por meio da presidente da Corte, ministra Rosa Weber, disse que a eleição é um exercício, uma manifestação da cidadania e o que ocorreu hoje passa longe dessa cidadania. E a OAB Nacional acrescentou que a democracia não comporta esse tipo de situação. Foi a mesma linha adotada pelo presidente do Senado, Eunício Oliveira, que disse que foi um atentado à democracia e que todo mundo sai perdendo. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, manifestou uma enorme preocupação com a garantia da liberdade dos candidatos. E o presidente Michel Temer, que estava aqui no Palácio do Planalto no momento do ocorrido, chamou uma reunião de emergência com o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, e o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Sérgio Etchegóin. Ele cobrou celeridade e rapidez na investigação do caso e pediu que a Polícia Federal reforce a segurança dos candidatos à presidência da República. O presidente Michel Temer foi informado do ataque ao candidato Jair Bolsonaro pouco antes de entrar num evento, de participar de uma cerimônia aqui no Palácio do Planalto, e classificou de intolerável o atentado a Jair Bolsonaro. Vamos ouvir o que disse o presidente Michel Temer. E se Deus quiser, o candidato Bolsonaro passará bem. Temos certeza que não haverá nada mais grave, ou esperamos que não haja nada mais grave, mas que sirva de exemplo para que as pessoas que hoje estão fazendo campanha percebam que a tolerância é uma derivação da própria democracia. E vários outros políticos usaram as redes sociais para repudiar o ataque também. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso disse que, infelizmente, o país perde relevância e a campanha eleitoral perde compostura, que há tempos já critica o ódio que se difunde na sociedade e que a facada em Bolsonaro fere também a democracia. É inaceitável humana e politicamente. O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, publicou no Twitter que a facada atingiu em cheio a democracia brasileira. Já o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, repudiou o ato covarde contra o candidato à presidência.
E em 2 horas, essa ação contra o Bolsonaro gerou mais de 800 mil menções no Twitter. O músico Lobão postou que é vergonhoso esse atentado e se solidarizou com os familiares. O youtuber Felipe Neto relembrou o ataque ao ex-presidente Lula e disse que tudo isso é uma lástima. O internauta escreveu que o momento é terrível para a democracia. Outro tuitou que a convivência pacífica com os diferentes é que sustenta a democracia. Essa mensagem defendeu que o armamento da população nunca foi uma boa ideia e que a violência não deve ser a resposta para tudo. Também foi postado que é inadmissível qualquer ato de violência, seja de qualquer natureza ou contra qualquer cidadão. No último dia 4, Jair Bolsonaro retuitou em seu perfil uma mensagem de ameaça a ele. O post fala sobre a ida do candidato a Juiz de Fora e a possibilidade de organizar um atentado contra o político. Em resposta, ele disse que o amor combate o ódio. Bom, claro que o assunto também repercutiu lá fora, na imprensa internacional. Quem tem os detalhes para a gente é o correspondente Fábio Borges. O site do jornal Washington Post destacou que vários vídeos foram postados nas redes sociais imediatamente após Bolsonaro ter sido esfaqueado. O New York Times, um dos jornais mais tradicionais do país, explicou que Jair Bolsonaro é o líder nas pesquisas de intenção de votos, desta que é uma das eleições presidenciais mais divididas da história do Brasil. O jornal também destacou que uma das promessas de campanha de Jair Bolsonaro é reduzir a violência ao facilitar a obtenção de porte de armas para civis e incentivo à polícia para matar criminosos. Na Europa, a página do jornal inglês The Guardian publicou um vídeo que mostra o momento da agressão. Ao dar a notícia do ataque, o site da rede britânica BBC descreveu Bolsonaro como um político controverso que já fez vários comentários racistas e homofóbicos. O francês Le Monde publicou que Bolsonaro é um admirador da ditadura militar e acostumado a fazer comentários racistas, misóginos e homofóbicos. A manchete do jornal italiano Corriere della Sera destacou que a facada atingiu o fígado de Jair Bolsonaro. Na Espanha, o El País publicou que Bolsonaro é o candidato com mais intenções de votos e, ao mesmo tempo, o que mais tem rejeição entre os eleitores. Na América Latina não foi diferente. O incidente também repercutiu minutos após o esfaqueamento. Na Argentina, o La Nación colocou 3 matérias na capa com detalhes do que aconteceu. Em uma das reportagens, classificou o político de ultradireitista, dizendo que ele é metade Trump, metade Le Pen e o candidato mais temido do Brasil. O argentino Clarín também deu destaque na versão online, e o texto dizia que o candidato à presidência Jair Bolsonaro foi apunhalado durante um ato de campanha em Minas Gerais. O texto diz que ele é o melhor candidato nas pesquisas de intenções de voto. No Paraguai, a capa do ABC estampava a notícia na primeira página da versão online do periódico, com o título "Apunhalaram um candidato brasileiro à presidência". O uruguaio El Observador também ressaltou a notícia na capa. Bolsonaro também estava na capa do chileno Diário Financeiro. O periódico também mostrou o vídeo com o momento em que o político é golpeado. O peruano El Comércio deu destaque para o Twitter de Flávio Bolsonaro, que classificou a violência como um atentado. Fábio Borges, de Los Angeles, para o Leitura Dinâmica. Bom, o candidato a vice na presidência da chapa de Jair Bolsonaro, o general Hamilton Mourão, disse que cabe agora à Polícia Federal investigar se o agressor agiu sozinho ou se existiria aí alguma conexão com um partido político. Entrevistado hoje no Rede TV News por Boris Casoy e Amanda Klein, Mourão disse não acreditar que tenha havido alguma falha de segurança ali na equipe do Bolsonaro. O Bolsonaro, ele é um homem mais impulsivo, e ele gosta desse contato com o povo que o apoia, e assim tem sido em todos os lugares. Nós sempre estivemos muito preocupados com isso, mas a gente nunca espera que aconteça algo dessa natureza, até porque nós sempre acreditamos que uma campanha política ela tem que ser conduzida em alto nível. E nos últimos tempos nós temos visto ataques muito baixos à pessoa do Bolsonaro, inclusive por candidatos ditos civilizados. Mourão disse esperar que o episódio sirva para acalmar os ânimos da campanha. Olha, eu espero que isso acorde as pessoas para que nós fujamos dessa questão da violência, para que nós nos entendamos mais,
para que a gente tenha consciência de uma campanha política, essa, a presidência da República, nada mais é do que partidos apresentando as suas ideias, mas todos tendo o mesmo rumo, melhorar o país, tirar o país da situação difícil, e não um momento para que ódios, né, sejam colocados na prática. Um dos filhos de Jair Bolsonaro também falou por telefone. O deputado estadual Flávio Bolsonaro disse que por muito pouco o pior não aconteceu. Ele chegou no hospital com a pressão 10/3. Segundo o médico que eu conversei, mais 10 ou 20 minutos ele talvez nem resistiria. Mas graças a Deus o pior não aconteceu e daqui a pouco ele está sendo dessa aí, se Deus quiser. Flávio disse ainda que a Polícia Federal vinha monitorando ameaças a Jair Bolsonaro. Isso aí a gente diariamente se preocupa, né? Tanto é que a Polícia Federal faz a escolta dele, ele toma as providências, mas é aquilo, a gente se previne, mas esperando que nunca vá acontecer. Quando acontece é que a ficha cai, enfim, a gente vê que está incomodando muita gente, mas ele está resistindo bem, foi bem sucedida aí essa cirurgia. A gente recebe muitas ameaças aí por redes sociais, enfim, quase sempre anônimas, né? As polícias fazem esse monitoramento, inclusive para medir qual é o grau de periculosidade. É lamentável, né? Bom, a gente ainda volta a falar sobre esse assunto, sobre as informações do estado de saúde de Jair Bolsonaro nessa edição. E mais um crime covarde em São Paulo. Esse é o Brasil, né? Violento dessa forma. Uma médica que tinha acabado de deixar o plantão foi assaltada e atropelada pelos criminosos na zona sul da cidade. Ela morreu um pouco antes de chegar ao hospital. Um menor foi apreendido logo em seguida e câmeras de segurança gravaram a ação. 3 homens aparecem caminhando na avenida. O carro da médica passa por eles e para no semáforo. Um veículo branco encosta logo atrás. Os suspeitos cercam o carro, mas o motorista dá ré e foge. Eles decidem então abordar a médica. Ela deixa o veículo e os bandidos entram no carro. Uma viatura policial aparece. Um dos criminosos foge a pé. Os outros 2 tentam escapar em marcha ré. Nesse momento, a médica é atropelada e fica presa embaixo do carro. Ela é arrastada. O corpo só se desprende quando o motorista faz uma manobra brusca para continuar a fuga. Maria Elisa Calipo Aquino de Alencar, de 57 anos, foi socorrida, mas já chegou sem vida ao hospital. Um terremoto de 6,7 de magnitude deixou pelo menos 9 mortos e quase 370 feridos na ilha japonesa de Hokkaido. Estradas, prédios e casas foram destruídos e cerca de 3 milhões de moradores ficaram sem energia elétrica. Na cidade de Yatsuma, pelo menos 30 pessoas desapareceram depois de um deslizamento de terra que deixou casas soterradas. O sistema de transporte aéreo e ferroviário foi paralisado na região. Na Califórnia, um incêndio florestal já consumiu uma área de 21 quilômetros quadrados em menos de 24 horas. A principal rodovia da região foi bloqueada e 17 caminhões abandonados por motoristas acabaram queimados. Cerca de 1.000 bombeiros tentam combater as chamas. Autoridades disseram que o fogo foi provocado por ação humana. Uma decisão histórica está sendo celebrada na Índia. A Suprema Corte do país decidiu descriminalizar a homossexualidade. A decisão, por unanimidade, atualizou uma lei com mais de 150 anos da era colonial, que punia relações homoafetivas com sentenças de 10 anos de prisão. A partir de agora, a discriminação por orientação sexual passa a ser uma violação dos direitos fundamentais na Índia. Vamos falar um pouquinho de esporte agora. Menos de 24 horas depois de anunciar a saída do Osmar Loz, o Corinthians confirmou já um novo técnico da equipe. Logo depois da derrota para o Ceará, a diretoria alvinegra avisou. A partir do próximo jogo já teremos um novo treinador. No fim da manhã veio a confirmação. Jair Ventura, então, é o novo técnico do Corinthians. Jair, que tem 39 anos, ganhou projeção no Botafogo, quando levou a equipe às quartas de final da Libertadores. A boa campanha despertou o interesse do Santos, só que o treinador não conseguiu o mesmo sucesso no Peixe e aí ficou apenas 7 meses no clube este ano. Ele deve comandar o treino desta sexta já e estrear pelo Corinthians contra o Palmeiras no domingo pelo Brasileiro. Os torcedores esperam que a reação do Timão seja tão rápida quanto o anúncio do novo treinador, né?
Nessa sexta, a seleção faz o primeiro amistoso depois da Copa do Mundo e tem novidade. Neymar é o novo capitão do Brasil. A partir de agora, nós não temos mais rodízio de capitania. Neymar passa a ser o nosso capitão número 1. Para mim é um grande prazer, uma grande honra estar sendo nomeado capitão, né? E eu vou fazer de tudo para exercer essa função, né, do jeito que ela tem que ser. Essa será a segunda vez que o craque, sob o comando de Tite, vai vestir a braçadeira. O Brasil encara os Estados Unidos, justamente onde o camisa 10 marcou o primeiro gol pela seleção principal. 8 anos se passaram e creio que passou muitas coisas boas, né, algumas coisas ruins e muitos aprendizados. 8 anos depois, Neymar tenta apagar da memória aquele Mundial da Rússia, sofrido, e também a fama de Kaikai. Seria um novo capítulo onde tudo começou com a amarelinha? Vamos ver agora como foi a agenda dos candidatos à presidência pelo Brasil. Marina Silva da Rede declarou nas redes sociais que a violência contra Jair Bolsonaro é inadmissível e configura um atentado contra a integridade física e a democracia. A candidata cumpriu a agenda em São Paulo e passou por sabatina numa rádio da cidade. Ciro Gomes, do PDT, repudiou o ataque e exigiu que as autoridades identifiquem os responsáveis pelo que chamou de barbárie. O candidato fez campanha em Sergipe, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Nas redes sociais, Geraldo Alckmin, do PSDB, desejou melhoras ao candidato Bolsonaro e disse esperar que a investigação seja rápida e tenha punição exemplar. O tucano participou de sabatina em São Paulo e falou sobre educação, transporte público e não poupou críticas ao presidente Temer ao dizer que ele não tem a liderança e nem a legitimidade. Nós fomos o partido que mais apoiou as medidas de interesse do país. Agora, tivemos bons ministros aí agora. O governo é fraco. Álvaro Dias do Podemos declarou nas redes sociais que repudia qualquer ato de violência. Durante o dia, o candidato deu entrevistas em rádios e participou de caminhada na Zona Sul de São Paulo. Henrique Meirelles, do MDB, cumpria a agenda em Governador Valadares, em Minas Gerais, quando soube do ocorrido com Bolsonaro. Meirelles diz que deseja a recuperação do candidato e que o país precisa encontrar o equilíbrio e o caminho da paz. Mais cedo, ele comentou a taxa de inflação baixa divulgada e disse que o IPCA, dentro da meta, é muito positivo para o país. João Goulart Filho, do PPL, cumpriu a agenda em Guarulhos, na Grande São Paulo, e teve uma reunião com diretores e ativistas do Sindicato dos Metalúrgicos. O candidato Guilherme Boulos, do PSOL, repudiou toda e qualquer ação de ódio, declarou que a violência não se justifica e não pode tomar lugar no debate político. João Amoedo, do Partido Novo, classifica de lamentável o ocorrido com Bolsonaro e deseja melhoras ao candidato. Vera Lúcia, do PSTU, declarou que o ataque deve ser repudiado e o considerou inaceitável. José Maria Imael, da Democracia Cristã, falou que essa agressão afronta o Estado Democrático de Direito e fere também de forma vil toda a nação. João Goulart Filho, do PPL, declarou que repudia também todo ato de violência contra qualquer ser humano. Já que a gente está falando nesse assunto, vamos voltar a Juiz de Fora, onde o candidato à presidência Jair Bolsonaro está internado. O Tony Vendramini está lá e tem mais algumas informações para a gente sobre a campanha eleitoral. É isso, Tony? Exatamente, Érica. Até o momento não há uma informação oficial, mas por causa da complexidade da cirurgia que Jair Bolsonaro foi submetido, a tendência é que ele deixe a campanha durante o primeiro turno. O Bolsonaro precisaria de pelo menos um mês de repouso e, como a eleição é no dia 7 de outubro, não poderia fazer corpo a corpo com os eleitores até lá. Agora há pouco, Jair Bolsonaro foi avaliado por 5 médicos, 2 da Santa Casa e 3 do Hospital Sírio-Libanês de São Paulo, e os médicos concluíram que ele ainda não tem estabilidade hemodinâmica para uma transferência nesse momento. Bolsonaro vai passar por uma nova avaliação amanhã às 8 horas da manhã. Às 10h30, para as 10h30 da manhã, está programada a divulgação de um novo boletim médico. A tendência, segundo os médicos aqui da Santa Casa de Juiz de Fora, é que demore de 7 a 10 dias para que Bolsonaro receba a alta hospitalar. Érica.
Obrigada pela atenção e por acompanhar toda a noite aí com a gente, viu, Tony? Olha, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, rejeitou nessa quinta-feira o pedido da defesa do ex-presidente Lula para suspender a decisão do Tribunal Superior Eleitoral que indeferiu a candidatura do petista na semana passada. De acordo com o decano, não é possível suspender a decisão porque o recurso não chegou ao Supremo. No pedido de liminar, os advogados argumentaram que, no entendimento de um comitê da Organização das Nações Unidas, o Lula deve concorrer sim à presidência da República. Eles enfatizaram ainda nesse pedido que a lei assegura a ele participar sob júdice até uma decisão final sobre a candidatura. Mais uma vez, vamos voltar a Juiz de Fora para saber do estado de saúde do candidato à presidência Jair Bolsonaro, que levou uma facada na barriga. A gente falou sobre esse assunto durante toda a edição. Tony. Érica, o Jair Bolsonaro ainda vai passar por mais uma cirurgia, para reverter a colostomia temporária a que ele foi submetido. Nessa cirurgia primeira que ele passou aqui no hospital, os médicos fizeram essa colostomia temporária em que instalaram uma bolsa do lado de fora do corpo do Bolsonaro, por onde passam as fezes, para evitar a contaminação, para evitar que as fezes passem pelo intestino, pelo local onde foi feita a cirurgia, evitando assim, portanto, uma infecção no local. O estado de saúde do Bolsonaro, confirmando, é grave, porém estável, segundo o hospital, a Santa Casa aqui de Juiz de Fora, e ele permanece internado na UTI aqui da Santa Casa. Érica. Obrigada, Tony. Boa noite. E olha, morreu aos 82 anos de idade o ator americano Burt Reynolds de ataque cardíaco. Ele tinha problemas de saúde desde 2010, tinha até feito uma cirurgia e foi protagonista de longas famosos, para quem não se lembra, como Tubarão, Boogie Nights, Golpe Baixo. O Burt ganhou notoriedade mesmo por algumas atuações como em Amargo Pesadelo, de 1972, e Agarre-me se Puderes, de 77. Entre os anos de 78 e 82, o astro foi o mais rentável de Hollywood. Essas são as imagens de The Favourite. O longa se passa no século XVIII e acompanha o reinado da rainha Anne. Só que é Lady Sarah, interpretada por Rachel Weisz, que praticamente governa a Inglaterra. Abigail, vivida por Emma Stone, chega para mudar tudo. Ela conquista a rainha, gerando conflitos e uma inversão de poderes na corte. Ainda não há data de estreia no Brasil. Um novo comercial do filme Venom foi liberado. O grande destaque é a batalha de forças entre o simbionte e Ed Brock, que ainda não entende muito bem o que está acontecendo em seu corpo. A produção chega no dia 4 de outubro. O último trailer de Quebra-Nozes e os Quatro Reinos, novo longa da Disney, acaba de sair. A jovem Clara, interpretada por Mackenzie Foy, descobre um universo mágico criado pela falecida mãe. Mas ela vai ter que colocar ordem no lugar, já que a vilã Mãe Ginger pretende governar os Quatro Reinos. O filme chega nas telonas no dia 1º de outubro. E o Oscar decidiu adiar a inclusão da nova categoria de filmes populares. Essa informação tinha sido anunciada em agosto, só que depois de uma repercussão extremamente negativa e muitos comentários, principalmente na internet, a academia resolveu adiar essa medida. Então, de acordo com um comunicado oficial da instituição, os diretores vão analisar agora com mais calma e estudar um pouquinho melhor a inclusão da categoria, quem sabe, para 2020. E para finalizar a leitura dinâmica de hoje, Pink Floyd, a banda divulgou um clipe raro da música Welcome to the Machine, que é parte do álbum Wish You Were Here. Esse vídeo foi usado inclusive como fundo para os shows da turnê de 1977. Amanhã tô de volta, bom feriado a todos e a gente se vê. Tchau!